Diário Parlamentar, um espaço para que você conheça melhor os vereadores do Rio Grande e o seu trabalho na comunidade. Hoje eu gostaria de destacar, tratei na hora da doutrina, sobre a questão do decreto estadual do Eduardo Leite, governador, que suspendeu a obrigatoriedade de máscara para crianças. Então nos preocupa bastante que temos um mandato alinhado com a defesa da saúde pública, essa flexibilização das máscaras para as crianças, que acaba colocando em risco a saúde das crianças, a saúde dos trabalhadores da educação e a saúde também dos familiares, porque a criança, quando vai para a escola, quando volta, tem contato com pais, avós, e a gente está num momento da pandemia e que cada dia surgem mais casos e óbitos, então não é momento de flexibilizar normas de proteção individual, como é o caso do uso das máscaras. Então queria aqui fazer um apelo à comunidade que use máscaras, mande as crianças com máscaras para a escola, que é uma maneira de se proteger a saúde das crianças, dos trabalhadores de educação e também dos familiares dessas crianças. Então, na hora da doutrina, eu tratei de repudiar este decreto, que contraria os cientistas, os médicos, autoridades da vigilância epidemiológica, que dizem que devemos usar máscaras para conseguir superar essa pandemia. Por isso, eu gostaria, então, de registrar hoje que o nosso mandato está aqui trabalhando para que a gente consiga superar essa pandemia, e isso passa principalmente pela questão da vacinação, da importância de se vacinar, mas também do uso de máscara no dia a dia, para que as pessoas não se contaminem e também não acabem levando para casa o vírus, no caso das crianças, para os demais familiares. Queria aproveitar a audiência do Diário Parlamentar para poder destacar 2 temas importantíssimos nesse momento. O primeiro é que o março começou ontem, e nosso mandato, junto com a vereadora Regininha, organizou uma live falando um pouco sobre a violência política de gênero contra as mulheres. E estabelecemos, por parte da casa, que tem formado a bancada parlamentar das mulheres, a Frente Parlamentar de Mulheres para combater a violência, o quanto é importante nós resgatarmos e fazermos uma programação durante este mês. E estamos construindo essa programação. O importante a destacar é que na semana que vem, mais precisamente no dia 8 de março, a nossa intenção é fazer uma audiência pública falando sobre essas violências, que é a insegurança que as mulheres têm passado no nosso município. São várias questões ligadas a estupro, são várias questões ligadas às mulheres com deficiência, mulheres pescadoras, enfim, com relação ao Conselho dos Direitos da Mulher, enfim, várias situações que nós precisamos olhar a cada uma delas, entender pelo que elas passam, se colocar no lugar delas com sororidade e, na coletividade, traçarmos algumas estratégias, alguns encaminhamentos de ordem de curto prazo, de médio e de longo prazo. É desta forma que a Frente Parlamentar tem que enfrentar coletivamente, independente do partido político, esse cenário de violência que atinge todas nós. Então nós vamos estar construindo, prometo que na semana que vem teremos o nosso calendário para poder divulgar e entendemos o quanto é importante as mulheres que não puderem vir aqui, por conta dos decretos e protocolos em relação à Covid, mas que possam estar de casa participando, questionando e se inserindo nesse importante tema. Posso dizer que as 4 vereadoras aqui têm compromisso com esta pauta e estarão fazendo de tudo para avançar e para combater essa violência que atinge a todas nós. Um segundo assunto, se me permite, seria o decreto do governador Eduardo Leite, que desobriga o uso de máscaras. A nossa preocupação em relação a isso. Eu tive acompanhando um questionamento de outra rádio, uma rádio da cidade, que coloca a maior parte da população contra essa medida do governador. Por quê? Porque ele não olhou o restante dos infectologistas que têm uma outra visão sobre o assunto. Então, flexibilizar a máscara hoje é colocar em risco toda a comunidade escolar. Então, eu peço aos pais que continuem encaminhando os alunos para as escolas com a máscara. As crianças
boa parte delas ainda não fizeram a sua vacina, o seu esquema vacinal. Então, nós precisamos continuar todos unidos para que, finalmente, essa pandemia seja vencida por todos nós. Em terceiro momento, pedindo mais um minutinho da tua paciência, queria me dirigir a todos os educadores, trabalhadores em educação que vão iniciar o ano letivo amanhã. Tenham cuidado, cumpram os protocolos e o recomeço, tenho sempre a esperança, porque a esperança sempre vai nos mover de fazermos o nosso melhor e seguirmos lutando pelos nossos direitos. Um bom recomeço a toda a comunidade escolar. Gostaria de destacar, Sara, a questão desse decreto, novo decreto do governador Eduardo Leite, que flexibiliza o uso de máscara ou retira a obrigatoriedade do uso de máscara de crianças de até 12 anos. E a pergunta que fica é o porquê desta medida, uma vez que apenas 43% das crianças nessa faixa etária estão vacinadas. E nós acreditamos na ciência. Acho que os dados estão aí para provar no pós-vacina o quanto diminuiu a questão das mortes, das internações. E nos preocupa muito com o retorno das aulas presenciais. Os particulares voltaram semana passada e já aumentou os casos. Nós temos essa variante Ômicron que é muito mais, contamina as pessoas de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. E, além disso, temos o advento do carnaval. Não tivemos carnaval de rua, mas sabemos que as pessoas se aglomeraram, que inúmeras festas, bailes estavam com lotação até, às vezes, além da capacidade. Mas a nossa preocupação específica é com o contágio, né? As crianças se tornam vetores desse contágio. E mais do que isso, do que pode esses fatores somados acarretar logo ali adiante. Então, nós queremos aqui nos somar a diversas entidades que repudiam esta medida. E o lado positivo, que nós ficamos felizes, é porque numa rádio local hoje fizeram uma enquete justamente sobre esse tema e 83% da nossa comunidade rio-grandina repudia essa medida que, ao meu ver, é criminosa do governador Eduardo Leite. E já que estamos falando de crianças, e estamos falando de educação, de volta às aulas, eu preciso aqui também falar a respeito de algumas escolas que estão sem professores e professoras. Por exemplo, a escola do bairro Bolacha, recebi hoje pela manhã a reclamação de alguns pais e mães que a 2ª, 4ª e a 5ª série estão com falta de professores e professoras. Isso representa dezenas de crianças que ficarão sem a possibilidade de ir à aula, né? Então, nós não concordamos com essa medida e nós estamos há muito tempo para ouvir o secretário da Educação Municipal, o secretário Bernardelli, e espero que pós-aprovação, e nós tivemos aprovada na última terça-feira um requerimento de minha autoria, que traz o secretário até esta casa, que ele possa ser convocado para estar aqui conosco e prestar os esclarecimentos devidos para os parlamentares e também para toda a comunidade rio-grandina. Se você deseja acompanhar o trabalho dos vereadores do Rio Grande, pode assistir às sessões ordinárias, segundas, terças e quartas, das 2 às 6 horas da tarde, pelo canal aberto da TV Câmara, pelo Facebook e também pelo YouTube. Até a próxima!